A Espanha voltou aos holofotes por causa da Copa. Foram 7 vitórias em 8 jogos, um gol sofrido no torneio inteiro. Título sem climão, sem crise, sem escândalo de vestiário. Enquanto todo mundo comentava a despedida do Messi ou o drama de Portugal, a Espanha foi só jogando. Ela ganhou calada, mas existe outra vitória espanhola que quase ninguém comenta: a transformação urbana que tirou milhares de famílias de assentamentos precários, conhecidos como chabolas. E como que isso aconteceu? O que o Brasil pode aprender com essa história? Eu sou Mônica Souza, consultora de cidades, trabalho com regularização fundiária e moradia popular aqui no Brasil. E essa história espanhola tem muita coisa que a gente devia estar de olho. Mas antes de continuar, deixa sua curtida, se inscreve no canal, ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais gente. E essa série sobre cidades ao redor do mundo vai continuar. O que foi o chabolismo? Chabola é um nome espanhol para moradia precária, autoconstruída, sem infraestrutura, o equivalente ao que a gente chama de barraco ou assentamento irregular no Brasil. O fenômeno explodiu em Madrid a partir dos anos de 1940, com a migração de famílias pobres do campo para a cidade em busca de trabalho. Curiosidade: em 1945, estima-se que cerca de 150 mil pessoas já viviam em chabolas nos arredores de Madrid. O problema não diminuiu com o tempo, pelo contrário. Mesmo com os primeiros programas públicos das décadas de 1950 e 1960, a chegada constante de novos moradores manteve o número de chabolas relativamente estável, em torno de 32 mil unidades até mais ou menos a década de 70. Ou seja, por mais de 30 anos, a Espanha teve um problema urbano do tamanho de uma cidade média inteira vivendo à margem da cidade formal. Aqui está o pulo do gato. Não foi uma única ação. Foram sequências de políticas ao longo de quase 80 anos, atravessando ditadura e democracia. Em 61, ainda no franquismo, o primeiro plano de erradicação do chabolismo tenta remover as favelas à força, com resultados limitados. Já de 1977 a 1986, no fim da ditadura e começo da democracia, a operação de remodelação e realojamento dos bairros de Madrid é o primeiro grande esforço coordenado: demolição das chabolas mais precárias e construção de moradia popular para realojar as famílias. Em 1986, Prefeitura de Madrid e o Governo Regional Comunidade de Madrid criam um consórcio conjunto para tocar os realojamentos até 1999. Em 99, o consórcio dá lugar para IRIS, que é o Instituto de Realojamento e Integração Social, com uma estratégia mais estruturada. De 2003 a 2011, o Plano Municipal de Erradicação do Chabolismo bate meta: mais de 4 mil famílias realojadas, superando o objetivo inicial. Em 2008, que vai até os dias de hoje, existe uma instrução permanente de prevenção e remoção de assentamentos ilegais, que ainda demole, ou seja, coloca para baixo, em torno de 100 chabolas por ano em Madrid. Os acertos e os erros da Espanha. Os acertos, a gente pode citar a continuidade. O problema nunca saiu da agenda pública, mesmo trocando o prefeito, o governo regional e sistema políticos. A articulação entre os níveis de governo, Prefeitura e governo regional dividiram responsabilidades e seus orçamentos também. Teve uso de dados, teve censo, teve um mapeamento antes de qualquer decisão de realojamento das pessoas. Agora, de erros, a lentidão, Foram décadas de pessoas vivendo em condições precárias enquanto o Estado organizava a resposta. Isso é muito comum em diversos países, Teve conflito social forte pelo caminho.
Em 91, por exemplo, o processo de realojamento de Vila Verde gerou confronto direto entre moradores e o poder público por conta de orçamento e promessas não cumpridas. Também teve vieses. Parte da política tratou o chabolismo, tratou cada vez mais como um problema da população cigana, trazendo um componente de racialização da política pública, né? E o mais importante, não acabou. A Cananda Real, desculpa aqui se eu estou errando ao pronunciar, né? Mas a Canadá Real, um dos assentamentos maiores de Madrid, ainda existe. E ainda sem solução definitiva, sabe? Então nem a Espanha resolveu isso de vez, só resolveu melhor do que a gente costuma resolver, porque não abandonou o problema no meio do caminho. Só que aqui entra uma ironia. A mesma Espanha que levou décadas para tirar famílias da chabola, hoje enfrenta uma crise de moradia de outro tipo. Só que dessa vez não é falta de casa, é casa demais virando ponto turístico. Airbnb, aluguel de curta temporada, morador sendo empurrado para fora do seu próprio bairro. Essa é a história do próximo vídeo. Como o mesmo país que resolveu um problema de moradia criou outro sem perceber. Se inscreve no canal para não perder. Curta esse vídeo, comenta o que você acha que o Brasil devia copiar e o que definitivamente não deveria copiar da experiência espanhola. Te vejo no próximo.